Olá, turma! Se você ainda não viu o meu canal, o meu nome é Carlos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para as próximas notificações dos próximos vídeos, ok? Bom, turma, em breve está chegando o novo Homem-Aranha, que, segundo as expectativas, podem unir os três atores que fizeram os filmes do Aracnídeo até então: o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland. Então, nesse vídeo eu vou fazer um apanhado sobre um resumo de todos os filmes, o que eu acho de cada um e a minha nota, que eu vou dar uma nota para eles também. Principalmente para você que ainda não viu o filme, porque às vezes você fica curioso, mas ainda não viu ou viu e não lembra mais. Então, assista esse vídeo com bastante atenção e você vai ter uma boa noção do que foi os filmes do Homem-Aranha. Eu fiz algo parecido com a retrospectiva do Chuck, que eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem. Vai ser um esquema um pouco parecido, ok? Bom, o primeiro que eu vou falar é, claro, o Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire, que é o meu favorito. É um filme de 2002, dirigido pelo Sam Raimi. Ele, o Peter Parker, no começo, ele é picado por uma aranha em um laboratório. Eles vão num laboratório, uma excursão, e um pouco antes, o Peter encontra com o Norman Osborn, que mais tarde vai ser o seu inimigo. E aí, logo no começo, ele começa a sentir os sintomas. Seus músculos crescem, ele não precisa mais dos óculos, os seus reflexos estão aguçados, tem aquela clássica cena dele pegando as coisas da Mary Jane e equilibrando numa bandeja. E aí, depois, ele se mete numa briga na escola com um cara que, em tese, é muito mais forte que ele consegue ganhar. Então, ele percebe que ele está mais forte e ele vai a uma luta testar os seus poderes, como, entre aspas, aranha humano. Só que aí ele ganha a luta do lutador campeão lá, que é muito mais forte que ele. Inclusive é trancado numa jaula e aí ele vence a luta. E aí ele fica com raiva do dono da luta, porque o dono da luta só paga US$ 100 para ele. Ele queria os 3.000, que é o que ele precisava, que é o prêmio prometido. E aí o dono da luta não quer dar, dá uma desculpa que ele não ficou os 3 minutos, então só dá os US$ 100 para ele. Quando um bandido entra e rouba o dinheiro, o Peter deixa o bandido ir embora. E aí o dono fala: por que você não pegou o bandido? Ele fala: isso não é problema meu. Que foi a mesma frase que o dono da luta disse para o Peter lá no começo do filme. Aí o filme foi passando até que ele descobre que aquele cara que deixou ele passar, né, que ele deixou passar, acabou se envolvendo na morte do tio Ben. Então, isso deixa ele com um remorso muito grande. Ele vai e mata, acha o cara e é responsável pela morte dele. Ele acaba acidentalmente caindo de um lugar muito alto, mas graças ao Peter que o intimida. E aí o filme vai passando e o Norman Osborn tem um fracasso muito grande na empresa onde ele trabalha, porque eles não querem um projeto dele. E ele acaba se tornando o Duende Verde e matando geral. Aí é que o Peter entra e luta contra o Duende Verde como Homem-Aranha. Aí o que acontece? Ele tem um ferimento do braço. No dia que o Norman Osborn vai jantar com a família do Peter, o Norman vê o mesmo ferimento que ele causou no Homem-Aranha. Então ele faz uma chantagem. Ele pega a Mary Jane, que ele sabe que o Peter é apaixonado pela Mary Jane graças ao Harry, que contou para ele, e pega um coletivo cheio de crianças. Fala assim: agora você escolhe qual você quer salvar. E solta os dois. Ele pega a Mary Jane e consegue salvar depois as crianças. Então, aí logo em seguida, no confronto final, o Duende Verde é morto com a lâmina que ele havia lançado sobre o Peter. O Peter desvia e acaba furando o Norman Osborn, que morre.
E o Harry, que é filho dele, jura vingança. Fala, eu vou me vingar de quem matou meu pai, mas ele ainda não sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Nesse filme a gente tem também a aparição clássica do J. Jones, que é o camarada do jornal, que vai aparecer depois nos próximos filmes do Homem-Aranha. Então, dentro de uma determinada cena que o Duende Verde invade o jornal aonde ele trabalha. Então, esse para mim é o melhor filme, é o mais completo. Então, para Homem-Aranha 1, eu vou dar nota 9. Bom, vamos agora ao Homem-Aranha 2 de 2004, que é a continuação do primeiro filme do Tobey Maguire. Então, no Homem-Aranha 2, a gente vê o Peter um pouco mais maduro. Ele já está trabalhando, ele já saiu da escola, e só que o que acontece? Ele não está conseguindo conciliar a vida de Homem-Aranha com a vida de Peter Parker. Então ele começa a chegar atrasado nos lugares, ele perde o emprego dele de entregador, ele chega atrasado na aula e o professor fala que se ele continuar atrasado ele vai reprovar. E aí ele começa a fazer uma pesquisa sobre o Dr. Octopus, que é um camarada que faz pesquisas científicas, que ele é um físico que o Peter admira muito. Quando ele chega em casa, a Mary Jane, o Harry e a Tia May estão esperando ele para uma festa de aniversário surpresa. Até que em um determinado momento do filme, o Harry leva o Peter para conhecer o Dr. Octopus. E aí ele novamente chega atrasado na peça da Mary Jane. E a Mary Jane fica muito chateada porque ela, ela acredita que o Peter não está levando a amizade dos dois a sério. E aí, quando o Peter e o Harry vão até o Dr. Octopus, o Dr. Octopus mostra como vai ficar os braços de fusão nuclear. Só que o que acontece? A parada falha e o chip que fazia o Dr. Octopus controlar o braço é queimado. Então o Dr. Octopus perde o controle de tudo. Aí, quando ele perde o controle de tudo, tudo explode, começa a voar, e aí o Peter, já vestido de Homem-Aranha, salva o Harry. E o Harry fala que isso não vai ficar assim. Aí, só que nesse determinado momento, o Harry não sabe que o Peter é o Homem-Aranha. E ele começa a pressionar o Peter para entregar o Homem-Aranha, porque o Peter é, entre aspas, o fotógrafo do Homem-Aranha. Aí, o que acontece? Tem um determinado momento que os poderes do Peter voltam a falhar. Então, ele abandona o traje de Homem-Aranha e aí sua vida começa a funcionar. Porque ele chega na hora dos compromissos, ele começa ele vai na peça da Mary Jane de novo. Aí, o que acontece? O JJJ recebe a roupa do Homem-Aranha. E no jornal, já tem uma cena clássica que ele veste a roupa. E aí o que acontece? O Dr. Octopus começa a querer saber quem é o Homem-Aranha. E o Harry indica o Dr. Octopus o Peter. Fala que o Peter sabe quem é o Homem-Aranha. Então o Dr. Octopus arremessa um carro em um bar aonde estava a Mary Jane. Então a Mary Jane e ele desviam, e aí o Dr. Octopus pega a Mary Jane para chantagear o Peter. E aí o Peter vai de Homem-Aranha ao encontro do Dr. Octopus. É quando acontece aquela clássica cena do trem, aonde o Peter salva aquela galera toda, e aí ele é salvo depois que ele consegue parar o trem e evitar que o trem desabe. As pessoas salvam o Peter e ele está sem máscara. Então eles devolvem a máscara e fingem que não sabem quem é o Homem-Aranha. Aí, numa luta entre eles, o Dr. Octopus acaba morrendo
caindo, né, numa espécie, na própria fusão nuclear dele. E aí o Harry descobre que o Homem-Aranha é o Peter. E aí o Harry fica indignado com aquilo. Esse segundo filme eu acho pior do que o primeiro, apesar de ser um filme que a galera gosta muito. Então, para o Homem-Aranha 2, eu dou nota 8. Mas se você for olhar na internet, ele certamente é o favorito da maioria das pessoas. Bom, e para finalizar a trilogia do Tobey Maguire, a gente tem o Homem-Aranha 3. O Homem-Aranha 3 é o filme onde acontece mais coisas diferentes dentro dos filmes, né? Onde tem mais vilões. Então, esse é um dos filmes que eu mais gosto, apesar que muita gente fala mal, o que eu não concordo muito. Teve um humor diferente e tudo, mas eu gostei bastante. Bom, o Homem-Aranha 3, o Peter luta contra o Homem-Areia. O que aparece, né, o Homem-Areia e o Homem-Areia, que é um camarada que está com muito problema na vida dele. E aí o que, que acontece? Ele cai num lugar radioativo que tinha areia, aonde ele se transforma no Homem-Areia. Então, qual que é o X da questão? Esse filme tem vários vilões diferentes. Porque logo no começo ele luta com o Harry, que é o filho do Duende Verde que quer vingança pelo pai. E o Homem-Aranha, em um primeiro momento, ele é um vilão qualquer. Mas depois o Peter descobre que ele que matou o tio Ben lá no primeiro filme. Que aquele cara que o Peter deixou escapar lá da luta era um comparsa dele. Aí o que, que acontece? O comparsa dele encosta e ele acidentalmente mata o tio Ben. Então em um primeiro momento, ele derrota o Homem-Areia jogando água de esgoto nele. Então a gente achava que o problema do Homem-Aranha estava resolvido. Aí vem a perseguição do Harry, que é o novo Duende Verde, contra o Peter. E aí entra um terceiro, que é o Ed Brock, que é um fotógrafo concorrente do Peter no jornal. Então, a partir do momento que o Ed Brock entra na história, a vida do Peter Parker vai ficando mais difícil. E aí o simbionte toma o corpo do Peter Parker. E aí ele muda a personalidade. Mudando a personalidade, o que, que acontece? Ele começa a fazer coisas que normalmente ele não faria. Como, por exemplo, beijar outra mulher, a Gwen. Maltrata a Mary Jane no trabalho dela, porque ele vai no trabalho dela, começa a dançar com a Gwen e tudo. Então, ele descobre que o Simeonte está mudando a personalidade dele. Tem a cena do Homem-Aranha emo, que ele vai saindo assim da, da casa dele, todo doido. E aí, o que, que acontece? Isso vai mudando a personalidade dele ao longo do tempo. Aí ele não quer mais aquilo. Ele tem aquela roupa do Homem-Aranha negro, que aquela roupa ela é muito bonita. Então eu gosto muito daquela roupa. E o simbionte é sensível a, a sino, a barulho. Então na hora que bate o sino, o simbionte vai saindo do corpo do Peter. E aí ele cai exatamente junto com, no Ed Brock, que se transforma no Venom. Aí o Venom e o Homem-Areia se juntam para, enfim, zoar a cidade atrás para atrair o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha vai. Só que o Homem-Aranha sabe, o Peter Parker sabe, que não dá para derrotar os dois sozinho. Então, ele pede ajuda pro Harry. E o Harry fala, se vira sozinho. E ele fala, a Mary Jane tá lá, já não pode deixar ela morrer.
e o Harry dane-se pra ele. Então, aí o que, que acontece? Quando o Peter vai sozinho, ele obviamente não consegue ganhar. É a hora que bate uma coisa na consciência do Harry, que ele vai ajudar e os dois conseguem vencer o Venom. Já o Homem-Aranha, ele se rende. Ele pede desculpas ao Peter, o Peter perdoa ele e ele sai voando na areia dele, indo embora. Então, é um filme que eu gostei muito, porque eu acho ele um filme muito dinâmico e eu não concordo com as críticas dele. Inclusive, eu gosto mais dele do que o do Homem-Aranha 2. Então, por isso, eu vou dar nota 8,5 para Homem-Aranha 3. Bom, agora nós vamos entrar no universo do Andrew Garfield, que são os filmes Espetacular Homem-Aranha 1 e Espetacular Homem-Aranha 2. Confesso que esses são os filmes que eu menos gosto na franquia, do Homem-Aranha como um todo. Porque eu até acho que o Andrew Garfield é o melhor ator se você excluir dos versos do Homem-Aranha. Mas ele, sem dúvida, é o pior dos três. É pior do que o Tobey, que é o meu favorito, e pior do que o Tom Holland, que é o atual. Ele não é ruim, eu acho que os filmes dele são meio aleatórios. São como se não tivesse necessidade de existir. É uma espécie de Homem-Aranha desnecessário, vamos dizer assim. É, o primeiro filme, que é o espetacular Homem-Aranha 1, é muito repetitivo. Eles repetem muitas coisas que o primeiro filme do Tobey Maguire já tinha mostrado, como a transformação do Peter em Homem-Aranha, a picada da aranha, enfim. Então eu acho que essas coisas poderiam ter, vamos dizer assim, ser sido, vamos dizer assim, passado para frente, porque a gente já tinha visto isso nos outros filmes. Aqui nesse filme, o vilão é o Lagarto, que sonha em transformar toda a cidade em lagarto. O grande plot do filme é que o pai do Peter, ele tem um pai diferente da versão do Tobey Maguire, é acusado de traição porque, segundo ele, ele traiu o projeto da empresa científica na qual ele trabalhava. E ele foge e abandona o Peter com o tio Ben e a tia May. E a grande qualidade desse filme é o casal dele com a Gwen, que realmente funciona e dá certo. O espetacular Homem-Aranha 2, eu já gosto mais pela presença do Max, que é o Electro, que é o personagem do Jamie Foxx, que era um cara que era muito fã do Homem-Aranha, e a partir do momento que o Homem-Aranha salva ele, ele fica meio obcecadão pelo Homem-Aranha. E aí o Electro, ele se torna o Electro depois que ele cai na água e leva um choque, se eletrocuta. Aí ele se torna o Electro e começa vamos dizer assim, fazer vilanices na cidade. E aí o que que acontece? Aquela traição que a gente viu no primeiro filme do pai do Peter é revelado no segundo que ele implantou o seu DNA nas aranhas e só os descendentes dele poderiam se transformar em Homem-Aranha. Por isso que o filho, que no caso é Peter Parker, acabou se tornando Homem-Aranha. E o pai do Peter traiu porque o Norman Osborn queria usar aquele experimento para fabricar armas químicas. Então ele queria fazer, vamos dizer assim, vários Homens-Aranhas, vamos dizer assim. Então é justamente por isso que o pai dele traiu, o pai do Peter traiu a empresa. E nesse meio tempo existe um Harry no filme, só que ele vira um Duende Verde muito ruim. Eu verdadeiramente não gosto do Duende Verde dessa versão. E o Electro acaba sendo o melhor do filme. Tem uma cena muito bacana que um garotinho assume o lugar do Homem-Aranha para lutar contra o Electro, enquanto o Real não chega.
Mas, de um modo geral, são dois filmes, eu não diria fracos, mas são filmes qualquer coisa, vamos dizer assim. O primeiro filme eu dou nota 4 e para o segundo eu dou nota 6. Mas o aumento da nota do Espetacular 2 é mais pela participação do Jamie Foxx, que o Electro é um vilão que eu gosto, do que propriamente para o filme em si. Bom, e para finalizar, nós vamos falar da versão do Homem-Aranha do Tom Holland, que aparece nos filmes da Marvel. Ele aparece em 5 filmes. Três deles são Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato. Mas eu vou focar nos filmes solos dele, que são o Homem-Aranha de Volta ao Lar e o Homem-Aranha Longe de Casa. O Homem-Aranha de Volta ao Lar é a introdução do novo personagem, do novo ator. É um Homem-Aranha mais jovial, adolescente, e ele tá ali se descobrindo. O melhor amigo dele descobre que ele é o Homem-Aranha, por acaso, e ele tenta combater o Abutre, que é um vilão que era catador de lixo reciclável dos Vingadores, lixo alienígena, que acaba perdendo o emprego graças ao Tony Stark. E aí, vingado Tony Stark, começa a roubar o lixo alienígena, faz uma asa para ele e aí quer se tornar o Abutre. Enquanto que o Tom Holland é o camarada que vai tentar combatê-lo. Só que ele quer entrar para os Vingadores porque a participação dele do Guerra Civil foi antes. Só que o Tony Stark ainda acha que ele tá verde. Então dá um uniforme tecnológico dele, só que o Tony Stark começa a ir atrás dele em todas as missões que ele vai. E isso passa a incomodar o Peter, que desativa o rastreamento no uniforme e é, vai para cima dos inimigos sozinho. É quando o Tony Stark e ele começam a ter várias discussões ao longo do filme. E no final do filme, ele consegue derrotar o Abutre e mandá-lo para prisão. Esse filme é o filme que eu menos gosto dentre todos, porque ele é um filme que para mim é sem sal. Ele serve como introdução do personagem, mas ao mesmo tempo ele é sabe aquele aperitivo sem gosto que você costuma comer antes do prato principal? É basicamente isso. Eu acho que foca muito no draminha adolescente e na relação com o Homem de Ferro, mas o próprio Homem-Aranha ele vira coadjuvante dentro do seu próprio filme. Que o protagonista é o Homem de Ferro, porque é ele que resolve as coisas tudo. Então eu vou dar nota 3,5 para o De Volta ao Lar, que é a nota mais baixa que vocês vão ver aqui. Porque o próximo filme eu já gosto bastante dele, que é o Homem-Aranha Longe de Casa. No Homem-Aranha Longe de Casa, a gente começa com os falsos elementares, que são ameaças que estão aparecendo numa viagem do Peter para, com a escola. Então, o Nick Fury aparece porque o Homem de Ferro já tinha morrido, porque esse filme se passa depois do Ultimato. O Homem de Ferro já tinha morrido, o Tom Holland é o herói que está ali disponível, porque a Capitã Marvel está no espaço, o Thor também está em outro lugar, indisponível. Então, o único que dá para chamar é o Homem-Aranha para conter a ameaça dos elementares. Só que eles descobrem que o Mistério acaba salvando o mundo dos elementares. Só que durante o filme é descoberto que o Mistério estava causando, através de drones, aqueles elementares. E aí ele conta para MJ, que é a pessoa que ele gosta, que ele é um Homem-Aranha. E eles tentam arrumar um plano para derrotar o Mistério. E o Nick Fury é informado e ajuda nisso tudo. Quando o Mistério é derrotado e é desmascarado,
ele grava um vídeo um pouco antes e manda para a imprensa. E ele simula a própria morte como se o Homem-Aranha tivesse o derrotado e tivesse causado os elementares. E aí o grande plot desse filme é o final, quando o JJJ, lá da saga do Tobey Maguire, volta e revela para todo mundo que o Peter Parker do Tom Holland é o Homem-Aranha. Então o mundo inteiro fica sabendo a identidade dele. E fica sabendo como se ele fosse um homem mau. Porque quando o Mysterio fala, ele fala como se ele tivesse sido a vítima. E o Spider, o vilão. Então, esse é um filme interessante, porque ele tem uma ação no começo, depois ele tem um plot twist que o Mysterio de mocinho passa a ser vilão, e a cena pós-créditos é o melhor de tudo. E tem uma outra parte da cena pós-créditos, que aquele Nick Fury nunca foi o Nick Fury, e sim foi Skrull, um Skrull que se transformou, que era aquele Skrull lá da Capitã Marvel, Talos, que se transformou no Nick Fury para orientar o Homem-Aranha. Enquanto isso, o Nick Fury, vamos dizer assim, o Nick Fury normal, está no espaço curtindo férias. Então as cenas pós-créditos elevam muito a qualidade do filme. Mas o filme em si é bom. Tem muito mais ação, muito mais agitação que o De Volta ao Lar. Então, pro Longe de Casa, eu vou dar nota 7. E a, essa é a minha análise dos filmes do Homem-Aranha. Então, meu favorito é o Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire, seguido do Homem-Aranha 3, Homem-Aranha 2, Longe de Casa, Espetacular 2, Espetacular 1 e na Lanterna o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Nenhum deles é um filme totalmente desprezível, nem o De Volta ao Lar, que é o Lanterna, mas a minha trilogia preferida é do Tobey Maguire, ela está muito acima, mas eu acho que esse último filme do Tom Holland elevou um pouco o patamar, e daqui para frente eu acho que a tendência do Tom Holland é evoluir. É talvez tirar um pouco do peso do Tony Stark das costas dele, para ele evoluir sozinho. Então eu tenho muita expectativa para esse novo filme que vai estrear e para as próximas participações. Mesmo que talvez o grande chamativo desse filme é a participação dos outros Homens-Aranhas, mas eu vejo que haverá uma evolução do Spider do Tom Holland daqui para frente. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as próximas notificações. Um forte abraço e até mais.